Olá, o programa Mais Esportes de hoje entrevista o cara que é uma máquina de conquistar títulos, recordes, pódios, medalhas. É o maior atleta paralímpico brasileiro da história. Pensa em uma prova da natação, 50 metros borboleta, 50 metros costas, 100 metros livres. Ele vence tudo. E olha, tudo isso deve ter um custo, viu? Daniel Dias, campineiro, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista e já responde essa pergunta para mim. Tudo isso, esse currículo que eu falei, maior medalhista, maior atleta da história, tudo isso tem um preço? Na verdade eu não vejo assim como pagar um preço. Eu vejo que eu descobri o dom que Deus me deu e estou lapidando isso. É claro, existe muita dedicação, muita perseverança, muita fé, né, em você mesmo, em acreditar que as coisas são possíveis, que seus sonhos são possíveis. E aí sim, muita coisa acaba acontecendo quando você junta tudo isso e você acaba realizando grandes coisas. Com certeza, a gente vai falar bastante sobre isso no nosso programa. Vamos fazer o seguinte, vamos nos sentar então para a gente ficar mais à vontade, para a gente poder bater um papo. Primeiro, quero começar falando sobre o seu início. Você teve uma má formação congênita dos membros superiores e da perna direita. Na sua infância, você já respirou esporte ou isso demorou a entrar na sua vida? Olha, na verdade eu sempre gostei muito de esporte, sempre fui uma criança ativa, mas o paradesporto eu não conhecia. Mas sim, na educação física, na escola, na rua, né, há 25 anos atrás aí, a gente brincava muito na rua, seja de futebol, né, a gente brinca que fazia os golzinhos de chinelo, né, então sim, contava ali 3 passos e fazia o golzinho de chinelo, juntava os times. Bons tempos, hein? Bons tempos, jogava verdade. Bola na rua. Coisa muito boa. E na educação física tudo que tinha, que o professor, né, futebol, vôlei, queimada, basquete, enfim. O que tinha na educação física eu sempre estava presente, porque eu sempre gostei do esporte, mas o paradesporto em si eu não conhecia na minha infância. Quando que a natação entra na sua vida? Bom, depende. Se for a natação profissional, um pouco mais tarde, mas se for a natação para não se afogar, a gente nadava muito nos rios lá em Camanducaia, que foi onde eu cresci, né? Tá. Mas, brincadeiras à parte, a natação mesmo paralímpica, né? Foi em 2004, quando eu pude assistir as Paralimpíadas de Atenas. Ali eu vi o Clodoaldo competindo e teve um boom, né? Se a gente pensar, e teve notícias chegando no Brasil, e ali eu conheci o paradesporto. E após isso, final de 2004, foi quando eu conheci a natação e comecei a praticar. Você tinha quantos anos nessa época? Eu já tinha 16 anos nessa época. Geralmente, os atletas paralímpicos que eu entrevisto é mais ou menos nessa fase, 16, 18 anos. É tarde ou é normal? Olha, sinceramente, se a gente pensar em alto rendimento, não vou nem colocar esporte paralímpico aqui, é tarde. Tá. A gente vê aí muitos outros países já no movimento paralímpico mesmo, que crianças começam a praticar, né? Então já começam na fase de criança. Mas o esporte paralímpico ele é recente no país, então muita coisa está evoluindo, muita coisa está melhorando. Uma das coisas que está melhorando é essa, que é o grande legado que a gente fala dos Jogos do Rio, que foi o CT Paralímpico, que é ali em São Paulo. Tá. E ali hoje a gente já começa a trabalhar com crianças, então hoje o Comitê Paralímpico tem essa visão de começar com crianças. Mas realmente, se a gente pegar atletas da minha idade, muitos começaram com essa 15, 16 anos. Tá certo. Bom, nós estamos gravando na academia em que o Daniel Dias faz a aula, faz aí todo o seu aquecimento, tá tendo uma aula aqui atrás, então esse barulho de piscina vai acontecer durante o nosso programa. É verdade que você terminou o terceiro colegial, o ensino médio, né, que a nomenclatura vai se alterando ao longo do tempo, e você queria fazer engenharia mecatrônica? Eu tava segundo, terceiro colegial ali, né, e a minha ideia era, o que eu vou fazer, o que eu quero fazer da vida, e aí eu pensava muito, né, pela prótese que eu usava na época, eu falei, poxa, o que será que tem a ver, de repente eu estudar uma engenharia, e aí fui pesquisando, conheci um pouco da engenharia mecatrônica, falei, de repente faço uma engenharia mecatrônica, desenvolvo uma prótese aí, porque é caro, né, a prótese não é uma coisa que é barata. E aí eu falei, se eu desenvolver vai ficar barato, né? Porque eu desenvolvi. Foi financeiramente, então, o seu interesse. Né? Mas ao mesmo tempo pensando em ajudar muitas pessoas que, assim como
Meus pais e eu, na época, a gente tinha dificuldade para estar comprando uma prótese. Tá. E que muitas pessoas, eu sei que enfrentam isso ainda, né? Que se a gente pensar, é algo que realmente o custo é alto ainda. E aí foi por isso, né? Foi de repente desenvolver um braço mecânico, alguma prótese e ajudar de alguma maneira as pessoas com deficiência. Você quebrou muita prótese na infância? Eu brinco que literalmente eu quebrei a perna, né? É verdade. Claro. Jogava muito, como eu falei, muito esporte, muito futebol e era quase sempre. Era uma coisa que era comum, tá quebrando as próteses, tá realmente quebrando a perna, né? Então ligavam da escola para minha mãe e falaram, olha, o Daniel acabou de quebrar a perna aqui, né? Mas era quebrar a prótese, tinha saído um parafuso, desmontado de algum jeito. E aí a gente tinha que sair de Camanducaia e ir para São Paulo na ACD para estar arrumando as próteses. Mas, poxa, relembrar isso para mim me faz muito bem. É isso que eu ia te perguntar, você leva isso numa boa ou você ficava chateado? Poxa, olha o que aconteceu comigo de novo. Como é que você levava isso? Olha, na verdade, assim, eu sempre busquei levar numa boa, sempre busquei olhar as coisas de uma maneira muito simples, de uma maneira muito alegre. E meus colegas também passaram a ver isso. Então, é claro que as primeiras vezes que quebrava, eles ficavam, né, nossa, coitado, não sei o quê, mas eles viam que eu levava numa boa e depois era engraçado, assim, que aí quebrava, saía um parafuso, né? Aí parava a aula de educação física, o professor, para! Vamos achar o parafuso do Daniel, entendeu? Então, parava todo mundo, cara, todo mundo ia procurar aquele parafuso. Tá. E acaba assim, eu acho que o professor também, de uma maneira muito sutil, ele acabava conseguindo descontrair talvez num momento que poderia fosse... causar uma chateação. Exato. O problema era chegar em casa, né? Que a minha mãe falava, ó, não joga bola hoje, ou não faz a educação física, porque acabamos de chegar de São Paulo. E para uma criança isso eu diria Exatamente, que é cruel, né? E eu brinco assim, como eu era muito obediente, é lógico que eu joguei bola, né? E lógico que eu quebrava a prótese no outro não dia. para uma criança é a mesma coisa que falar, vai lá e joga. Exatamente. Ô Daniel, você durante esse começo de entrevista está falando muito da sua mãe, da sua família. Que importância que eles têm para o seu sucesso? Eu costumo dizer que a família ela é a base de tudo. Eu, sinceramente, assim, se eu conseguir ser 50% do que meus pais foram para mim e para os meus filhos, sinceramente, vou ficar muito realizado, muito contente, porque meus pais tiveram muita sabedoria para lidar com tudo que a gente passou. Claro, a gente está sorrindo, lembrando de coisas da infância aqui, mas nem sempre foi assim, nem sempre foi mar de rosas, vamos dizer assim, mas... Teve seus momentos difíceis, como qualquer outra pessoa, eu vejo que passa por dificuldades e obstáculos. E meus pais souberam lidar muito bem com isso, né? Então, quando sofri na escola o bullying, que é chamado hoje, mas na época era simplesmente o preconceito. Sim. E que eu vejo que o preconceito ele existia naquela época, existe ainda, que ele não pode existir dentro de nós. Essa é a grande sacada, eu vejo que se nós não tivermos o preconceito dentro de nós vamos criar nossos filhos de uma maneira diferente e dessa maneira a gente vai quebrando a barreira do preconceito, mas que é uma barreira ainda, né? A gente precisa ir superando isso aos poucos. Eu digo que a gente tem que ir pulando esses obstáculos até chegar uma hora que eu tenho essa esperança que não vai ter mais, mas que é a geração que está vindo, a geração dos meus filhos, que podem ser melhor do que foi a nossa geração. E aí esses momentos foram muito difíceis, mas que meus pais, eles nunca colocaram limite na minha vida, né? O limite de realização e capacitação. Porque eu também penso o grande desafio para os meus pais, eu chego e falo, eu quero andar de bicicleta, eu quero tocar bateria, quero tocar teclado. Eles poderiam simplesmente falar, não dá certo, não faça isso. E não, leva como um coitadinho, não filho, não dá, não pode, é difícil, e nada disso. E nada disso, né? Então assim... A própria questão da bicicleta, né? Eu sempre coloco isso, porque eu falo, poxa, quem vai aprender a andar de bicicleta e não vai cair? Essa é a grande verdade, né? Assim, sim, gente aprender, isso é uma certeza que você tem. Pra gente você aprender, vai cair. A gente vai cair bastante. Talvez eu caia um pouco mais, mas coisas que fazem parte e que meus pais souberam tirar de letra, assim, né? Então, são coisinhas simples, mas que eu vejo que fizeram uma grande diferença para eu aprender no decorrer da minha vida. Você já citou 2004 aqui em Atenas, que você viu o Clodoaldo Silva.
Você já deu entrevista que ele é o seu ídolo e você teve o privilégio de conviver, de competir com ele. Como é que é essa experiência? Olha, eu costumo dizer assim, né, e até hoje eu faço questão de falar do Clodoaldo, que foi uma inspiração, um grande exemplo, porque eu sei da importância que é isso, né? Então, quando eu falo também que eu tive o privilégio de conhecer, né, não só vi, mas em 2008, 4 anos depois, nós estávamos juntos na minha primeira Paralimpíada e ele já, se eu não me engano, na terceira Paralimpíada dele. E ali não só pude estar e competir, mas pude nadar um revezamento com o Clodoaldo. A gente pôde ganhar uma medalha juntos, né? Então, assim, você em 4 anos você saiu de casa e estava junto com ele. É isso que eu ia falar. Você começa a pensar e fala, poxa, eu estava num momento como esse, há 4 anos atrás, eu estava sentado no meu sofá assistindo e vendo o Clodoaldo ganhar. Hoje eu estou aqui do lado, competindo, nadando um revezamento junto e levando uma medalha para casa, né? Então isso foi espetacular para mim. E não só esse momento, né? Se a gente for mais para frente, pegar 2016, quando ele encerrar a carreira, estar ali do lado do Clodoaldo, no encerramento da carreira dele, ganhando mais uma vez, né, uma medalha no revezamento, são coisas que me deixaram muito feliz de fazer parte de uma grande história, que é a história do Clodoaldo. Que legal, que bacana esse relato. Ô Daniel, agora a gente tem um quadro aqui no nosso programa e não sou eu quem vai fazer a pergunta para você. Quem está nos assistindo tem essa possibilidade, porque aqui o povo fala. Tem alguma dificuldade entre nadar borboleta, de costas? Como que é para você? E aí, Daniel, tem dificuldade? 50 metros borboleta, 50 metros costas, nado livre. Para você, é tudo igual no treinamento ou um é mais difícil que o outro? Tem que treinar um pouquinho mais disso, daquilo? Olha, por mais que sejam 50 metros, a metragem é igual. Mas quando você nada borboleta, parece que os 50 viram uns 60 metros, entendeu? Eles vão aumentando a piscina, não chega nunca. Parece que o borboleta não chega, né? Mas é um dos nados que a gente tem que treinar mais, que é o nado de borboleta. Costas e crawl acaba sendo muito similar. Tudo bem que você fica de posição diferente, né? Mas acaba sendo muito parecido para mim. Eu sempre gostei muito do costas e tenho aprendido a gostar bastante do crawl, que eu tenho mudado bastante as minhas provas e aí entrando nessas provas de velocidade. Mas o borboleta ainda eu vejo que é um desgaste grande, é um esforço físico maior. E é aí que eu fiz essa brincadeira que parece que tem uns 60, 65 metros até esses 50, sabe? Boa. Você falou que você está mudando o seu estilo do crawl, já eu quero falar com você sobre essas metodologias. Antes, voltando, já que você falou que tem que treinar um pouquinho mais de borboleta, mas que treina todos os estilos, quantas horas você treina por dia? Os treinamentos eles mudaram bastante hoje, né? Então, assim, de metragem a gente acaba não nadando muita metragem hoje por semana, mas a intensidade é muito alta dos treinos. Então, hoje meus treinamentos se resumem de 5 a 7 treinos de piscina semanais, em torno de 1h30, 2h30 de treino na água. E aí eu tenho mais 4 vezes na semana treinamento, que é a preparação física fora da água, que é a academia, que eu faço a musculação, que aí também já vai dar mais de 50 minutos a 1h30 de treinos. Em relação ao seu começo de carreira, esse treinamento é maior ou menor? Olha, vamos pensar, eu no início da minha carreira eu nadava 10 km, né, de 8 a 10 km diários. Nossa. Hoje tem dia que eu nado 1.600, 1.700. Porém, a intensidade do treinamento de hoje é muito maior. Tá. Por isso que eu falei que eu estou mudando, né? Como eu estou mudando as minhas provas, a gente acaba mudando também os treinamentos e acaba tendo uma intensidade muito alta. E inclusive, não só na piscina, mas inclusive no treinamento da academia também. Na parte física que atleta odeia, não é? Na verdade, assim, você gosta? O competir é muito bom. Tá. O treinar que é ruim, né? Eu não vou dizer ruim, mas eu amo fazer isso aqui. É algo que realmente, para mim, assim, eu não me vejo, se me perguntarem aí, o que você faria se não fosse na natação? Eu nadaria, eu falo. Que eu estaria na natação de todo jeito, entendeu? Boa, sim. Porque eu amo isso aqui, mas o treinamento ele é desgastante, claro. Ele é dolorido. A gente estava conversando antes até que você falou, nós
como que tá, né, os treinamentos estão muito fortes, a gente está treinando muito forte. Tóquio é um pouco aí, menos de um ano a gente tem, então a gente tem que estar focado para isso. Tô com muitas dores no corpo aqui, que é essa fase do treinamento que faz parte. E a gente sabe que quando você está na competição é a coisa mais maravilhosa, né, estar lá. E aí a medalha ela é um fruto de tudo que a gente vem fazendo no treinamento. Por isso que eu não diria que era uma coisa ruim, mas que de fato é uma coisa que te desgasta e é uma coisa que aí você tem que ter determinação, foco, que foi tudo que eu falei aqui no início. Bacana, atleta de alto rendimento sem dor, acho que praticamente não existe. Você está com um novo velho treinador, Igor Russi. Por que essa mudança? Bom, o Igor a gente falou aqui de 2004, quando eu assisti o Clodoaldo, começo a treinar. Quem me recebe aqui, inclusive nessa academia que a gente está gravando, em final de 2004, é o Igor. Menino, na época eu também menino, os dois muito jovens, e ali ele acaba sendo meu primeiro treinador, o cara que aposta em mim e vê um grande potencial. E eu falei, poxa, anos depois, topei fazer algumas mudanças na minha carreira, que por muitas vezes que a gente fala mudanças, a gente tem uma dificuldade em mudar, a gente tem um medo. Exato, eu digo que esse medo nos faz ficar numa zona de conforto e, sinceramente, um atleta no alto rendimento, ele todos os dias ele está lidando ali de sair dessa zona de conforto e evoluir, crescer e melhorar. E eu entendi que eu precisava dessa mudança para continuar crescendo, para continuar evoluindo, para continuar melhorando minhas marcas. E vi uma grande oportunidade de não começar, né, mas trabalhar novamente com um cara que acreditou em mim lá no início da minha carreira. E hoje é um privilégio enorme estar com o Igor. O Igor foi meu padrinho de casamento, então a gente construiu uma amizade nesses anos e hoje poder trabalhar com ele novamente está sendo algo espetacular para mim. A gente estava falando dessa parte física da piscina, como curiosidade. Já te faltou fôlego durante a prova? Você estava nadando e fala, rapaz, acho que eu não vou conseguir chegar. Já bateu um cansaço em competição? Na verdade, a gente treina para isso não acontecer. Tá. O treinamento, ele justamente acontece para isso. Então, assim, no treinamento eu vou dizer para você que com certeza muitas vezes já faltou fôlego aí, de ter que dar aquela respirada e quando você bate na borda o treinador olha para você e fala, o que você fez, entendeu? Aí ainda bem que aconteceu em treinamento, mas para que não aconteça em competição, né? Então a gente sabe, é o que eu falei aqui, das dores no corpo, das dificuldades do treino, mas é justamente para que você chegar pronto na competição, para você chegar preparado e dar o seu melhor. A natação, eu falo que não é um esporte individual, porque você tem um corpo técnico gigantesco atrás de você. Exato. Quem são seus treinadores, psicólogo, tem nutricionista, tem preparador físico? Como é que é a equipe que está com você? Olha, isso é muito bacana a gente colocar, né? E sempre que eu dou palestras, eu acabo, né, mostrando vídeos, mostro algumas coisas. E aí ali eu coloco uma imagem e sempre aparece só eu com a medalha, né? E ali eu quero dizer assim que por muitas vezes, né, só vai me ver mesmo, mas que o atleta ele não se faz sozinho, né? Eu sei que é um esporte individual, então a gente sobe no bloco, é você e você ali, mas para chegar naquele momento, naquela grande competição, é um grande desafio que tem grandes pessoas trabalhando comigo. Então eu tenho o treinador, o Igor, que trabalha comigo aqui na piscina diariamente, tem o Fábio, que é o meu preparador físico, tem a Juliana Magrini, minha nutricionista, e a doutora Simoni, que é a médica do esporte, e o Daniel Xará, que é o meu fisioterapeuta. Que legal, né? Equipe grande, e é legal você falar todos esses nomes, porque se hoje você é um vencedor, eles têm muito mérito nisso. Com toda certeza. Daniel, quando você vai para uma competição, não precisa ser Jogos Olímpicos ou Mundial, uma competição menor, quem que faz a escolha das provas que você vai disputar? Você decide, eu quero costa, borboleta, nado livre, quero nadar tudo. Ou seu corpo técnico, seu treinador fala, peraí, Daniel, vamos focar ali, focar aqui. Quem que faz as escolhas das provas? Bom, na verdade eu que sou o focado, falo, vamos nadar só essa. Aí chega o corpo técnico, né? Chega toda a equipe Nada multidisciplinar. disso. Negativo, meu amigo, vamos... Então acaba sendo um consenso, né, da equipe multidisciplinar, do que a gente está trabalhando. Então, às vezes em algumas competições eu preciso estar nadando mais provas, às vezes em outras competições eu preciso focar em algumas, para a gente chegar no principal, né, que são as grandes competições e competir aquelas provas bem. Daniel, agora
É hora de mais um quadro do nosso programa, que é a Pergunta Polêmica. No Parapan deste ano, em Lima, o Brasil terminou na primeira colocação, 124 medalhas de ouro, foram 308 no total. Os Estados Unidos terminaram em segundo com 58, uma diferença muito grande. Sim. Em Toronto, o Brasil também terminou na primeira colocação. Você não acha que precisa ser muito mais valorizado o esporte paralímpico no país? Vamos fazer o seguinte? Rápido intervalo, na volta tem essa resposta do Daniel Dias. O Brasil foi campeão no Parapan de Lima, foi campeão no Parapan de Toronto. Aqui ao meu lado está o maior atleta da história paralímpico do Brasil, inúmeros títulos. Mas será que eles são muito valorizados? Essa é a resposta e muito mais sobre essa carreira vitoriosa no próximo bloco. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando o Daniel Dias, maior atleta paralímpico brasileiro da história. O intervalo aqui foi um sarro, viu? Que a gente deu de risada aqui com o Daniel Dias. Foi uma atrás da outra. Depois eu vou pedir para ele contar durante o programa também, para você aí de casa dar risada. Mas acho que foi uma tática dele, para eu esquecer aquela pergunta polêmica. Então ele brincou, fugiu do assunto no intervalo, mas eu não esqueci não. Terminei o primeiro bloco com uma pergunta. Brasil na Paralimpíada, líder disparado no número de medalhas. Em Toronto, líder disparado. O assédio deveria ser maior com vocês, atletas paralímpicos, ou ele existe? Na verdade, eu não vou nem dizer em assédio, conhecimento, o atleta paralímpico ser conhecido como é o olímpico. Eu só acredito que o esporte paralímpico devia ser visto como é o esporte olímpico no nosso país, né? Ser valorizado como é o esporte olímpico no país. E não necessariamente que nós queremos tomar o lugar, né? Ou substituir, vamos agora valorizar o paralímpico e deixar o olímpico. Não, eu só acho que as coisas poderiam ser justas, iguais. Então o mesmo investimento que existe no olímpico acontecer no paralímpico. Está longe? As coisas estão melhorando, as coisas estão evoluindo. Se a gente pensar em ajuda do governo, para mim está muito justo, mas que ainda, ao meu modo de ver, empresas privadas precisam acreditar no movimento paralímpico, precisam acreditar no atleta paralímpico, para dessa maneira, se isso acontecer, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter muito mais conquistas ainda. Eu acho assim, a gente tem realmente grandes conquistas, ficar em primeiro lugar no Parapan é algo incrível, é muito, muito importante para a gente estar nessa caminhada, né? Mas eu sei o quanto tem que evoluir, mas eu também acredito que a gente está numa crescente. Se a gente pensar que quando eu comecei em 2004 e o que estamos hoje, a gente está muito melhor. Então, ao meu modo de ver, a gente está nessa caminhada para que mais para frente aí os atletas que comecem sejam muito mais valorizados. É um esporte caro a natação? O esporte, na verdade, assim, você tem... O que é caro são os equipamentos, né? Então, para você ter uma bermuda para nadar ou um maiô, no caso feminino, é caro essas roupas para treinar. Nem todo lugar existe uma piscina como essa aqui. E quando eu digo como essa aqui, ela é de 25 metros, aquecida. Então, essa é a estrutura ideal, já que você está falando dessa piscina? Tem que ser coberta, a água tem que ser aquecida. Isso é ideal? O ideal seria a água ser aquecida. Tá. Não necessariamente coberta, mas a piscina tem que ser aquecida, porque senão o atleta não consegue ficar muito tempo dentro da água e desenvolver o seu treinamento. Se a gente pensar que tem algumas deficiências que são mais severas do que a minha, não vai conseguir se movimentar tanto quanto eu, vai sentindo mais frio ainda se a água estiver gelada, então sem chances do treinamento. Então uma condição ideal não necessariamente seria igual isso aqui, mas sim uma piscina de 25 ou uma piscina de 50, que é melhor ainda, e aquecida. Isso seria uma questão ideal, que é onde se tornaria caro o esporte, mas não para o atleta em geral, né? O atleta em geral, o que fica caro são os equipamentos, suplementação, que a gente acaba gastando bem, né? Para a gente poder aguentar os treinos e todos os dias estar treinando bem. Então são coisas que o atleta tem que estar investindo para que ele possa ter bons resultados.
No Parapan de Lima, agora no Peru, você me corrige se eu estiver errado, você conquistou a 33ª medalha no evento. Você nunca perdeu uma disputa no PAN? O Parapan, graças a Deus, foi 33 medalhas e as 33 de ouro. Para você, como é que você lida com isso? Porque nunca perdeu uma prova no PAN, medalhista olímpico, é o maior nome do Brasil. Não tem um momento, mesmo que você não queira, que sobe um pouquinho, que você olha e fala, olha o que eu conquistei, fica assim, um pouco metido, a gente pode dizer assim, não tem um momento que chega a isso? Na verdade, assim, eu sempre tive em mente que eu sei que são grandes conquistas, eu sei que são grandes feitos. São 33 medalhas de ouro, são 24 medalhas em Jogos Paralímpicos. Mas eu também entendo que eu não sou diferente de nenhum atleta. Eu estou simplesmente hoje ajudando e fico extremamente feliz com isso, contribuindo para que o movimento paralímpico venha a ser conhecido mundialmente, venha a ser conhecido no Brasil, para que as pessoas, lembra que eu falei que por que eu queria estudar engenharia para ajudar as pessoas, e hoje eu vejo o grande propósito disso, desse dom que Deus me deu, de hoje poder ajudar e mostrar o valor da pessoa com deficiência. A gente falou aqui do preconceito, eu sei que tem muitas crianças que enfrentam isso na escola ainda, eu sei que tem muitas pessoas que passam pelo preconceito e não necessariamente pessoas com deficiência ou crianças com deficiência. Então eu fico extremamente feliz hoje que através do esporte, que eu também acredito que o esporte ele é uma excelente ferramenta para a gente mostrar o valor do ser humano, porque eu sinceramente, dentro da água, talvez nós dois disputarmos, possivelmente eu vou ganhar de você. Com certeza, não tenha dúvida. Mas e não desmerecendo você, mas assim, o esporte nos mostra que todos somos capazes, que somos iguais. É claro que aqui falta um braço, falta a perna, mas que eu não vejo que isso é uma definição, isso não define quem eu sou. Claro. O que define cada um de nós é o que está dentro de nós, vai muito além do que a gente vê. E através do esporte eu fico extremamente feliz com todas essas conquistas que eu tenho, poder mostrar tudo isso. Porque talvez se eu não tivesse as conquistas, hoje a gente não estava tendo essa entrevista, nós estivesse conversando. E, sinceramente, talvez a gente fale até pouco das conquistas. E muito mais do que realmente a gente pode agregar e somar na vida do próximo, do ser humano. Então, por isso que eu fico extremamente feliz hoje de ter todas essas conquistas e de mostrar. Não coloque limite na sua vida, acredite em você. Os nossos sonhos somos nós que construímos. Porque eu sei que todo mundo tem sonho. E o sonho, para ser realizado, basta você acreditar nele. Então, seja você uma pessoa com deficiência ou não, você sonha. E você vai enfrentar dificuldades. E é por isso que eu fico extremamente feliz de ter essas conquistas e poder hoje falar um pouco das conquistas, mas também do que eu acredito para vocês. Que bom que você está utilizando o esporte, porque essa ferramenta é importantíssima para passar tudo isso que você está falando. Você recebeu o troféu Laureus, que é considerado o Oscar do esporte, como melhor atleta em 2009, 2013 e 2016. O que representa isso para você, em 3 anos, essas conquistas? Representa tudo isso que a gente falou aqui. Mais uma vez, eu sei, realmente é o Oscar do esporte. Esse prêmio me possibilitou conhecer grandes atletas que eu via pela TV. Então eu pude conhecer Roger Federer, Rafael Nadal, Djokovic, enfim, pude conhecer inúmeros atletas, Michael Phelps. Que legal. Então assim, falando da natação, em 2013 quando eu ganhei, o Phelps também acabou recebendo o troféu e ali a gente pôde se conhecer. Eu pude nadar ao lado do Michael Phelps numa piscina na Rocinha, que é um projeto muito bacana. Que legal. Então foi uma experiência incrível que, mais uma vez, vai além de conquistas. Que através dessa conquista eu pude ter esse privilégio, claro, de conhecer o Phelps, mas de nadar na Rocinha e ali conversar com crianças que talvez estivessem desacreditadas, porque eu sou de uma favela do Rio de Janeiro, então não vou dar em ninguém, não tenho sonhos, meus sonhos não. A dificuldade e, na verdade, de conseguir alcançar. Exatamente, na verdade ali eu pude mostrar para eles que as dificuldades elas acontecem, elas vão vir na nossa vida, os obstáculos a gente vai ter que superar, mas que todos nós podemos realizar nossos sonhos. Como é que surgiu esse convite, você e Phelps na Rocinha? Foi através do Laureus, eles têm, o grande objetivo do Laureus, na verdade, é realmente, através da ferramenta esporte, realmente atingir muitas crianças carentes,
e não só deficientes, né? Na verdade, assim, projetos que trabalham o lado social, eles acabam trabalhando, investindo e acreditando. E como a premiação foi no Rio, em 2013, a premiação acabou acontecendo no Rio, ali eu pude conhecer o Phelps e a gente acabou nadando na Rocinha juntos por causa desse projeto que tinha lá. Eu vi em algumas reportagens que você é chamado de Phelps brasileiro. Isso é algo que você gosta, que você... ou deixa isso de lado? Eu brinco que eu sou mais bonito que ele. Mas, na verdade, assim, eu fico extremamente feliz de ser comparado a um grande atleta como foi o Phelps. Tudo que ele conquistou na natação de realmente de se admirar e marcou a história, né? Marcou o nome dele na história, não só da natação, mas das Olimpíadas, do esporte mundial. Mas que também eu digo que, ao mesmo tempo de ficar feliz, eu quero construir meu nome, eu quero ajudar o movimento paralímpico, eu quero mostrar o valor do esporte paralímpico para as pessoas. Muito bom. Não sei se é polêmica, mas é algo que está gerando um certo desconforto. Eu vi que o Comitê Paralímpico Internacional fez uma mudança na classificação funcional e aí isso pode alterar recorde, faz uma mudança. O que você pode dizer sobre isso? Infelizmente o esporte paralímpico está passando por essa mudança agora. Primeiro deixando claro que nós brasileiros, ou eu, não sou contra a mudança. Eu também acredito que a mudança ela precisava acontecer por uma melhora do esporte. Mas a gente também entende que o esporte ele tem que ser o mais justo, o mais claro possível. Porque para o atleta paralímpico que está competindo, a gente precisa passar por essa classificação. Então, não necessariamente eu estou competindo com atletas que têm a mesma deficiência que a minha. Okay. Porém, após essa mudança, atletas que eram de uma classe acima da minha, hoje são da minha classe, ou seja, eles têm menos deficiência e estão na minha classe. Então, muitos atletas estão sendo prejudicados, inclusive eu. Mas que eu volto a falar, isso não vai atrapalhar o que a gente acredita, o nosso trabalho, a gente está se dedicando, está treinando muito para buscar excelentes resultados em Tóquio, mas que a gente fica muito triste com toda essa mudança acontecendo, com tudo isso que eu estou te falando aqui, que essa ferramenta esporte proporcionou na vida de muitos, não só na minha, mas hoje chegar nesse momento que não está tão claro, não está justo. Então a gente simplesmente quer a mudança, mas que ela aconteça de uma maneira clara, de uma maneira justa, e hoje infelizmente não é o que está acontecendo. Vocês atletas foram consultados e por que houve essa mudança? É um pedido de quem? Na verdade já é um estudo que eles vêm fazendo há um bom tempo, que eles queriam implementar já há um bom tempo, mas ao nosso modo de ver foi implementado no meio de um ciclo paralímpico. Então, assim, se você vem numa mudança no meio de um ciclo onde a gente já está programando muita coisa já visando a próxima Paralimpíada, não foi o momento correto, não foi da maneira correta e, como eu falei, não foi de uma maneira justa e clara. Então, assim, é engraçado a gente pensar, nós atletas não fomos consultados em nenhum momento, o que nós achávamos disso, se fizesse uma mudança assim, o que nós pensaríamos, e ainda assim nós não estamos sendo ouvidos. Então isso nos chateia muito, porque digamos assim, que o show acontece por causa da gente. Claro, vocês são os artistas. Exatamente, e nesse momento de uma mudança crucial para o movimento paralímpico, o esporte paralímpico brasileiro, os artistas, né, os atletas não são consultados e tem a nossa opinião aí, né? Então assim, o atleta fica um pouco chateado com tudo isso que aconteça. A gente espera que as coisas sejam resolvidas o mais rápido possível, mas volto a falar, a gente está triste e está muito chateado com o que vem acontecendo. Daniel, então vamos mudar essa tristeza aí, vamos falar de coisa boa. Você já falou de Tóquio, você já conseguiu essa vaga para os Jogos Paralímpicos, que vai acontecer ano que vem no Japão. Foi muito difícil conquistar essa vaga, teve que ganhar muitas provas, é uma só. Para quem está em casa, não conhece muito essa fase classificatória, como é que ela funciona? Vamos fazer o seguinte, mais um rápido intervalo, na volta tem essa resposta do Daniel Dias, já está nos Jogos Paralímpicos de Tóquio ano que vem no Japão, como será que ele conseguiu essa vaga? Quantos brasileiros já estão classificados? Será que o Brasil vai estar bem representado? Com certeza estará. Tem o quadro que ninguém sabe, a gente vai dar risada ainda no nosso programa aqui com o Daniel Dias, tem ainda muitas coisas que eu quero abordar com ele sobre a natação paralímpica e sobre a carreira dele. O intervalo é rapidinho, não saia daí.
Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Mais Esportes. E no intervalo, o Daniel Dias me falou uma coisa que ele quer falar agora para todos vocês. O que você falou agora para mim? Ô, diretor, precisamos de mais tempo nesse programa. Ah, tá vendo? O programa tá curto, a resenha tá boa, tá? Então, ó, eu preciso acelerar então aqui que eu tenho bastante pergunta ainda para fazer. Terminei o segundo bloco com uma pergunta. Você já está classificado para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, no Japão. São muitas provas, é durante um ano, é o famoso ciclo olímpico, então você fica 3 anos em competição. Como é que um atleta chega à Paralimpíada? Na verdade, essa foi uma mudança que houve nos critérios aí. Eu tive essa grata surpresa de saber que eu já estou, né, com a minha vaga garantida em Tóquio. Então, são os medalhistas de ouro no Mundial, que foi agora em Londres. E quando eu digo que mudou, porque não era assim, então a gente já estava treinando e pensando aí que em março provavelmente a gente tinha que ir atrás desse índice. E aí, com essa mudança, a gente tem mais uma tranquilidade para trabalhar melhor ainda, para chegar melhor em Tóquio. Então eu fiquei extremamente feliz, né, de já ter carimbado meu passaporte e agora ter essa tranquilidade de trabalhar, treinar e fazer aí o nosso trabalho para, como eu falei, chegar muito bem em Tóquio. Como que chegou essa notícia até você? É uma carta, é o WhatsApp, que hoje em dia é tudo tecnologia, é lá de Tóquio, você já está classificado, seja bem-vindo. Na verdade, como é que você ficou sabendo? Redes sociais, né? Redes sociais, tá certo. Me marcaram numa postagem e de repente quando eu vou ver que postagem que é, aí eu vejo que está falando de Tóquio e aí eu e mais alguns atletas estamos garantidos na natação, né? Falando da natação, estamos garantidos em Tóquio. E aí na hora eu já falei em casa, falei com a minha esposa, mandei pro meu treinador, e aí, cara, já estamos em Tóquio e tal. Então foi uma grata surpresa pra gente receber essa notícia. E hoje tudo é rede social, né? Então foi através das redes sociais. Esse sentimento, a hora que você viu que você estava classificado para a Paralimpíada de Tóquio, é parecido com o que você viveu em Beijing, na China, em 2008? É diferente? Como é que você compara esses dois momentos? São momentos diferentes da carreira, mas a emoção ela é a mesma. E é até engraçado, muitos falam, mas você já sabia que você estava lá? Não sabia, a gente nunca sabe. É claro que a gente sabe da grande chance que existe de estar no próximo Jogos. Muitos também perguntam, pô, mas já não tem mais graça, né? Você já sabe que você vai estar convocado. E pelo contrário, eu digo que quando eu perder tudo isso é o momento de parar então, porque eu já não estou vendo mais graça naquilo, já não estou tendo um prazer naquilo, já não estou tendo uma alegria naquilo. E por isso que eu falei aqui foi justamente isso. Quando eu fiquei sabendo, a alegria foi enorme. E a gente vibra em casa ainda, né? A cada conquista. Mas quando eu falei que são momentos diferentes, né? Então, pega a primeira Paralimpíada, eu era nem casado e hoje com 3 filhos. Então, são emoções diferentes. Poder pensar assim, poxa, meus filhos vão poder estar assistindo o pai numa Paralimpíada, né? O Azaf e o Daniel já puderam assistir no Rio e agora a Radassa, né? Com 7 meses, com 1 ano e pouco lá, se Deus quiser, tudo der certo, a gente estando em Tóquio. Então agora tem um efeito diferente, é o efeito Radassa, então, na sua vida. Filhinha de 7 meses, está dando muito trabalho, Daniel, essa vida de pai e de atleta? Na verdade, assim, a Radassa não dá trabalho nenhum, os meninos também não, trabalho normal de criança. Isso deixar bem claro, né? Não dá trabalho de criança, claro. Mas que para mim está sendo uma experiência espetacular na minha vida, ser pai. Tenho aprendido demais com eles e ter esse privilégio, né? De ser pai e desfrutar da vida com eles, para mim está sendo incrível. Que legal. Me corrija se eu estiver errado, ano passado você esteve no Japão. Como é que está essa preparação já do país? Já deu para sentir, respirar um pouquinho do clima de Paralimpíada? Foi uma experiência incrível estar lá no Japão. Então é um documentário que eu tinha feito por uma TV de lá. Aí a gente foi para divulgar esse documentário e poder já vivenciar e saber que eles estão prontos. Eles já estão prontos, já estão esperando os Jogos. E o que mais me chamou a atenção é que eles não estão esperando apenas os Jogos Olímpicos. Então a divulgação ela acontece junta. Tudo que eles vão falar de Jogos Olímpicos, o Paralímpico também está ali. Legal. Então a gente vê propaganda, a gente vê placas pela rua, tudo que a gente vê
tem os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos. E isso foi o que mais me chamou a atenção, que entra aqui no que a gente falou naquela discussão, naquela pergunta polêmica, da igualdade, do que a gente busca, e o Japão está fazendo muito bem feito isso. Isso foi diferente em relação a todos os jogos que você passou na China, em Londres, aqui no Brasil, no Japão, você está vendo uma inclusão maior? Eu estou vendo uma inclusão maior, que é mesmo porque também é uma coisa que eles estão buscando. Então, o meu objetivo de ter ido lá também foi para falar de inclusão, foi para justamente eles aprenderem a lidar com muitas coisas. Então, eles estão querendo fazer o melhor Jogos Olímpicos e o melhor Jogos Paralímpicos da história. Eu vejo que é diferente nessa questão mesmo da divulgação dos Jogos. Então, se a gente pensar o que a gente passou nos outros, falava-se muito primeiro dos Jogos Olímpicos. Então, termina os Jogos Olímpicos, aí vem e fala do Paralímpico. E eles não, eles já estão divulgando os dois. A gente entende que o Paralímpico é o primeiro e depois vai ser o Olímpico é o primeiro e depois vai ser o Paralímpico. Mas a divulgação deles está sendo simultaneamente. Que legal. Vamos para mais um quadro aqui no programa Mais Esportes. Agora, Daniel Dias, eu quero saber o que ninguém sabe. E aí, que história que você reservou para o nosso programa? Alguma coisa que já aconteceu na sua vida? Pode ser nas piscinas, pode ser fora, que você reservou para o programa Mais Esportes. Na verdade, é uma história até que engraçada. Quando eu casei, foi em 2012, e a minha esposa não sabia assim, de minhas ideias e planos de filho, né? Então a gente casou, quando o pastor, né, dá a benção e a gente vira para descer e casados já, então a gente dá a mão, e aí eu olho para ela e falo, eu quero ter 5 filhos, e continue sorrindo, porque tá todo mundo olhando para você. Você fez a promessa ali, falar, agora você vai ter que ter. E ali, assim, depois a gente conversa, sabe aquela cara de não faz isso agora, que tem fotógrafo, tá todo mundo olhando. Mas é um momento que me marca muito, assim, né? Tanto é que hoje eu falo de 3 filhos e sempre falo, eu queria ter 5 filhos e tudo. E é verdade, porque eu fiz isso para ela. E eu lembrei da história porque ela estava aqui com a gente agora há pouco, né? Eu falei, então agora eu vou contar. Espero que ela assista esse programa e veja aí. Bom, já foram 3, então faltam só 2. Falta pouco agora, A maior né? parte você já fez, vocês já fizeram, Daniel, então só Exato. faltam 2 agora. Boa, você fez a promessa no lugar certo. Tá vendo? Parabéns, você foi bem esperta. Algumas coisas a gente precisa saber onde fazer. Exatamente, ali ela vai falar, não, claro que De não. jeito, maneira. Que isso. Ô Daniel, para quem está em casa, não conhece muito, quem são os países rivais do Brasil? A gente já sabe que o Brasil é uma potência, tem muitos atletas, além de você. Quais outros países se destacam? Bom, hoje a grande potência é a China. A China ela se destaca muito, está muito à frente de todos os outros. E no Paralímpico, daí na natação, se a gente pensar, tem a Ucrânia, que também é muito forte, Rússia e Estados Unidos, e agora, com todas essas mudanças que aconteceu no movimento paralímpico, a Itália virou também aí um grande concorrente e uma grande potência. E claro que tem outros, mas nomes fortes aí são esses países que vão estar brigando aí com o Brasil. Chega uma competição mundial ou Paralimpíada, você estuda os outros nadadores que vão estar com você ou você se concentra só no seu desempenho? A gente busca só o nosso desempenho. A competição ela é comigo mesmo, eu tenho que evoluir, melhorar nas minhas marcas, mas sem dúvida nenhuma a gente também estuda os adversários. Mas primeiro, é claro, eu treino não por causa do meu adversário, eu treino por mim mesmo, que eu quero evoluir, quero crescer e quero melhorar. Mas você estuda seus adversários para saber a estratégia que ele usa de prova, eu tenho uma estratégia, ele tem outra, e dessa maneira a gente vai conhecendo o adversário, aprendendo sobre ele, para não ser surpreendido, né, quando você chegar e competir com ele. Nós estamos em uma renovação no esporte paralímpico brasileiro, principalmente na natação. Além de você, tem outros nomes? Era uma grande preocupação que a gente tinha. Eu, particularmente, tinha essa preocupação, conversava muito, né, com os coordenadores da natação paralímpica brasileira. E hoje, sinceramente, assim, eu fico mais tranquilo sabendo do projeto que tem aqui com o Comitê Paralímpico Brasileiro, trabalhando com as crianças,
Então a Paralimpíada Escolar, a maior Paralimpíada Escolar do mundo acontece no Brasil, e isso é muito bom. É onde a gente vai descobrir novos talentos, é onde a gente vai buscar renovação. Então, com todos esses eventos acontecendo, eu fico extremamente feliz e espero que em breve a gente possa aí ter grandes nomes que estejam... em breve, quando eu falo, eu espero um pouco mais, que superem as minhas conquistas. Eu já ia te perguntar já. Você falou isso em breve, eu falei, aposentadoria, será que é algo perto? Você tá com quantos anos? Estou com 31. Geralmente, um nadador vai até quantos anos? O alto rendimento, e como o esporte paralímpico ele evoluiu muito, é muito individual. Depende de cada atleta, depende do que o atleta pensa em alto rendimento, do que ele pensa para ele mesmo, né? Então hoje, assim, é claro que a gente tem que pensar, sim, no momento quando vai parar, mas eu também até quero desfrutar agora desse ciclo, que ele já está se encerrando, tem um ano aí para Tóquio. Eu gosto sempre de pensar ciclo após ciclo, e aí depois de Tóquio a gente vai sentar, vai conversar e vai avaliar. Gosta de Paris? Por isso, minha lua de mel foi em Paris. Então eu já então, sei assim, onde você rapaz, estará em 2024. Você tá entendendo? Entendi já. Pô, bobinho ele, né? Você estragou a surpresa aí, ó. Já tá vendo? Já vou ter que ir em 2024 para Paris, na França. Sensacional, Daniel. Duas perguntas para a gente poder encerrar, porque o cinegrafista já tá fazendo aquele sinal assim, ó, precisa encerrar. Mas também o homem não para de falar aqui 1 minuto. Brincadeira, né? Que a resenha foi boa. Calendário da natação paralímpica, como é que funciona? Tem prova todo mês, não acontece bem assim? Hoje com a evolução do Comitê Paralímpico Brasileiro, patrocinadores, né, do Comitê Paralímpico Brasileiro, hoje a gente tem um calendário, hoje a gente consegue se preparar para esse calendário. Então eu não estou me preparando apenas para Tóquio, é claro que Tóquio é a principal competição, mas que a gente tem grandes competições que acontecem não só no Brasil, mas no mundo. Então hoje tem um circuito que é o World Series, que eles falam, que é um circuito mundial que acontece em cada país. Então o Brasil ele consegue competir em alguns também, que isso acabou crescendo muito as competições no mundo. E também tem as competições do Brasil, que são os brasileiros, o circuito nacional. Então são 3 grandes competições que acontecem no Brasil, além das etapas regionais. Então a gente acaba tendo bastante competição, sim, um calendário aí que dá para a gente se preparar muito bem para as grandes competições. É no Brasil inteiro ou é meio regionalizado, é mais aqui no estado de São Paulo? Hoje as competições acontecem aqui em São Paulo, por causa do Centro de Treinamento Paralímpico, que tem ali uma estrutura espetacular, tem uma estrutura incrível e hoje, sinceramente, é a melhor piscina do Brasil, então não faz sentido também a gente ter grandes competições em outro lugar. Mas quando são as etapas regionais, acontece em outros lugares, sim. Tá. Para a gente poder encerrar, então, Daniel, eu peguei no seu site uma frase que seus pais escreveram e fala assim: o Daniel não tem complexo, vê a vida sempre bela, ama viver e diz que tudo é capaz, basta acreditar nos seus sonhos. Como é que você define a vida? Olha, eu defino sorria para a vida. O sorriso é algo que você não precisa se dedicar e treinar o quanto eu treino para poder nadar rápido. Sorriso é algo que você pode fazer simplesmente, sorrir. Por isso que eu levo a vida desse jeito, porque eu acredito na força do sorriso, no poder do sorriso, e o sorriso ele pode transformar vidas. Daniel, muitíssimo obrigado por essa aula que você deu pra gente. Fiquei ainda mais seu fã, assistia só pela televisão, tive o prazer agora de poder te entrevistar. Quero fazer aqui, que você prometa, que nem você fez com a sua esposa, quero que você prometa aqui na frente das câmeras, daqui 1 ano que a gente volte a conversar, que eu tenho certeza que você vai ter novas histórias, novos tempos, tudo diferente aí na natação, mas com certeza com esse sorriso no rosto. Combinado? Fechou, daqui 1 ano a gente conversa novamente. Muito obrigado, até uma próxima. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, Deus abençoe.